E hoje eu gostaria de entrar numa nova parte. Dentro dos 4 julgamentos de Jesus, eu gostaria de falar sobre o encontro que Jesus teve com Herodes Antipas. O que esse encontro? Vou iniciar hoje. Não vou terminar hoje, mas vou iniciar hoje. O que esse encontro fala para a nossa vida? E quando você vem num culto, eu costumo dizer isso, quando você vem aqui na igreja, você deve fazer uma análise daquilo que é falado, você pensar sobre aquilo que foi falado, e você trazer uma reflexão pessoal para a tua vida. Algo pessoal. A palavra sempre irá falar conosco. Sempre. Se Deus usou um jumento para falar, não vai nos usar, né, meus irmãos? O que vocês acham? Deus usou um jumento para falar com o profeta lá, o profeta todo errado. E Deus usa um jumento. Quanto mais eu. Será que Deus não vai me usar? Deus só quer usar você. Abre a tua boca e eu vou fazer o quê? Vou encher. Então, nós falamos sobre o traidor, nós falamos sobre o Getsemane, eu já falei sobre Anás, já falei sobre o Caifás. Alguns teólogos não incluem Herodes como um julgamento, mas eu incluo ali aquele momento como um julgamento. E depois o último julgamento, antes da crucificação, e nós vamos ver depois bastante coisa a respeito desse último julgamento, que foi o julgamento principal, ali com Pilatos. Mas hoje nós vamos entrar nessa parte aqui. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Abra a tua Bíblia, lá no livro de Lucas. Capítulo 23. Vamos ler alguns versos aqui, vai estar aparecendo. Minha versão Almeida Corrigida e Fiel. Aqui nós temos um contexto dessa palavra, que é: Jesus foi levado a Pilatos, e Pilatos decidiu enviá-lo até Herodes Antipas. E eu vou falar algumas coisas aqui a respeito do perfil desse homem, para que os irmãos entendam. Então, olha lá, a partir do verso de número 8. Não, vamos ler. Vamos voltar um pouquinho, só para os irmãos entenderem mais o contexto. Vamos ler do 6 até o 12. Do 6 ao 12. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe viria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Olha, irmãos, é muito interessante a palavra de Deus, porque ela nos remete também a um capítulo da história. Esse Herodes Antipas aqui, só para que vocês tenham entendimento a respeito disso,
era filho do grande Herodes, do construtor do templo, do homem que ergueu o templo que estava na época de Jesus. Esse templo tinha sido destruído na época de Salomão, restaurado em partes por Neemias e Esdras. Só você voltar lá no Antigo Testamento você vai ver. E na época de Jesus, Herodes o Grande começou uma construção magnífica, algo extraordinário. Já falei aqui sobre o templo, não vou voltar nisso, mas algo extraordinário. Era algo belíssimo. E esse Herodes Antipas, porque Herodes era um nome próprio, mas depois veio a se tornar um título para a família. Esse Herodes Antipas aqui foi o homem que Jesus, que era o governador, ele governava duas partes, meus irmãos, que já vou dizer aqui quais partes eram para vocês: Galileia e Pérea. A Pérea, só para que vocês tenham uma noção, é na atual Jordânia hoje. Então, ele governava Galileia e Pérea. Era chamado de tetrarca. Por quê? Por que esse título de tetrarca? Simplesmente porque ele governava uma parte de 4. Olha só, na época que Roma estava dominando sobre o mundo antigo, eles não tiravam totalmente a autoridade dos ditos governantes e reis que estavam lá, mas eles dividiam o território e davam uma parte daquele território para comando daquelas pessoas que ficavam ligadas diretamente a Roma. Isso é, Herodes Antipas tinha essa parte. Os outros 2 irmãos dele também tinham outras partes dentro do território da Judéia. Então isso é muito interessante. Foi esse Herodes Antipas, aqui se você abrir a tua Bíblia em Marcos aí, no capítulo 6, só vamos ver aqui rapidinho. Marcos capítulo 6, verso 17 e 18. Foi esse cidadão aqui que teve um encontro com Jesus. Foi ele mesmo que ali aceitou a pressão da sua mulher, que na verdade não era sua, porque era esposa do seu irmão Filipe, e ele estava vivendo com ela, e João condenava isso e dizia que ele estava vivendo em adultério. Isso também tem uma grande revelação para a nossa vida, porque no momento em que Salomé dança para Herodes, Herodes fica encantado pela dança daquela menina, que era filha de Herodias, e ele promete até metade do reino. O que a sua mãe diz para ela? Diz assim: não, tu não vai pedir nada disso aí, porque isso aí nós já vivemos com ele, nós temos todo o conforto. Tu vai pedir a cabeça de quem? João Batista. Note uma coisa: aqueles homens de Deus que falam a verdade geralmente serão perseguidos. Homens de Deus que falam a verdade geralmente serão perseguidos. Por quê? Porque quando você fala sobre o pecado, algumas pessoas se irritam. Superficial. É o cristianismo da aparência, é o falso cristianismo, sem mudança. A Bíblia fala que Herodes até considerava as palavras de João. Só que considerar é uma coisa, viver é outra. Você pode vir na igreja e considerar até as minhas palavras, considerar as palavras dos pastores, considerar as palavras dos irmãos que pregam no GC. Você pode até ter consideração. Isso é um princípio, isso é bom, mas isso não é suficiente. Isso não muda nem a minha vida e nem a tua vida. Se eu ficar só ouvindo e não exercitar, isso não muda a minha vida. O que vai mudar é considerar e também exercer. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encarcerá-lo
amarrado no cárcere. E o outro, por causa de Herodias, mulher de quem? De quem que ela era mulher? Mas estava vivendo com quem? Então, um problemão na família aí, hein? Olha só, um problema. Você não vê isso só na novela, né, meu irmão? Você não vê isso só em filme. Você vê isso na vida real. A Bíblia não esconde o pecado de ninguém. A Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém. Só que muitas vezes nós queremos esconder o nosso pecado. Nós temos que confessar. Aquele que confessa aí, complete. Você que é cristão. Ó, aquele que confessa aí, mais alto, irmãos. Aquele que confessa aí, e o que mais? Alcança o quê? Misericórdia. O Herodes era divertido noite e dia por João. Para com isso, rapaz. Para. Muda, transforma. Mas o que Herodes dizia? Vou continuar. A carne muitas vezes fala mais alto na nossa vida. Então, meus amados irmãos, esse encontro que Jesus teve nesse julgamento foi um encontro marcante por algumas coisas. Aliás, se você olhar em Lucas 13:32, você vai ver que o próprio Senhor chama Herodes de raposa. Raposa é um bicho esperto. Ela é um bicho sorrateiro. Se você for ver um desenho animado, você vai ver como é retratado as raposas no desenho animado. Elas são sorrateiras, elas são espreitas, elas querem entrar num galinheiro, não é? Você já viu o que a raposa faz numa galinha? Ela não degola a galinha nem nada, ela só come o peito da galinha. Se você já viu, você vai concordar comigo. Ela só come o peito da galinha. Um bicho esperto. Por isso que anda só. Então Jesus usa esse exemplo para falar de Herodes. Ó, abra um olho, que aquele lá é muito esperto. Ele é muito sagaz. Mas vamos fazer aqui uma análise. Vamos começar hoje aqui fazendo uma análise sobre esse encontro. Vamos ler novamente o verso 8 do Lucas 23. Olha só, Pilatos tem Jesus, Pilatos encaminha Jesus para Herodes. Herodes está no seu palácio, era um palácio muito bonito. E aí eles têm esse encontro. Herodes vendo a Jesus, o que aconteceu, meus irmãos? Vamos lá, vamos para o texto. Qual foi a primeira reação? O que a Bíblia fala aí? Sobremaneira o quê? Teve o que dentro do seu coração? Alegria. Pois muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava duas coisas que eu separei nesse verso. A primeira, que ele tem uma alegria ao enxergar Jesus, ao ver Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que há muito tempo ele queria ter esse encontro com o Senhor. Há muito tempo que ele queria ter esse encontro. E a segunda coisa é que ele esperava ver Jesus fazer o quê? Algum sinal. Isso fala muito para a nossa vida, para mim e para vocês, nesses dias. Muito esse encontro aqui. A primeira coisa são as motivações de Herodes. Faço uma pergunta para os irmãos, a mesma pergunta que eu me fiz. Quais são as minhas motivações? Por que você está aqui? Por que você vem na igreja? Quais são as tuas motivações? Você tem que saber. Você tem uma cabeça, você pensa em tanta coisa, você fala tanta coisa. Você tem que saber qual é a tua motivação. Existem boas motivações, existem motivações erradas. O que você espera? Geralmente, meus irmãos,
essa alegria superficial. Herodes teve uma alegria muito grande, mas é uma alegria superficial. Ela vem justamente de um breve encontro com Jesus. É óbvio que o Senhor não quer que nem eu e isso é uma coisa óbvia. E é óbvio também que quando você conhece a Cristo, você vem com uma alegria muito grande. Você tem uma alegria grande ao encontrar Jesus. Mas essa alegria tem que ser superada por você e por mim, por andar com Jesus. Compreende? A alegria de ver Jesus, de conhecer Jesus é uma. A alegria de andar com Jesus é outra, totalmente diferente. Qual a motivação que você tem? Qual é a motivação? O que faz você estar num culto, vir a uma igreja, pertencer a um lugar, se enraizar naquele lugar, criar raízes, não algo superficial? Porque a alegria pode mover a minha vida e a tua durante uma jornada, mas não todo o tempo. É muito mais importante que eu e vocês venhamos a conhecer, andar com Jesus de perto, caminhar, ter experiência com o Senhor, do que andar na frivolidade da falsa alegria. Porque movimento a gente pode fazer, irmãos. Nós podemos fazer movimento aqui na Luz para os Povos. Nós podemos deixar as pessoas empolgadas aqui. E por um lado é bom, mas isso não vai carregar você para sempre. Você consegue entender, sim ou não? Você não vai conseguir andar para sempre se você tiver a alegria superficial. Não vai. Você anda por movimento. Ah, aqui está funcionando, vou para cá. Parou de funcionar ali, vou para lá. Ah, ali está bombando, vou para lá. Ah, ali não está muito bom, vou sair. Que isso? Que isso? Se Deus trouxe você aqui, é para você escutar isso nessa manhã. Para você sair da alegria superficial e começar a andar em maturidade. Não está bom, vou permanecer. Não está como eu quero, mas vou ficar, porque eu sei o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho entendimento do propósito, eu sei quem eu sou em Cristo. Movimentos passam. Euforia passa. Por que a droga, ela faz algo extraordinário na mente do drogado? Você já parou para pensar? Por que o drogado não consegue se libertar daquilo? Porque ela produz uma euforia. Ela produz algo que normalmente não se tem. Que é algo sobrenatural. É por isso que o viciado, o termo já diz, ele não consegue largar aquilo ali. Porque ele quer viver sempre com aquela adrenalina dentro do seu organismo. E depois vai ver a luta que é para um viciado se libertar. Vai ver. Então Herodes olhou para Jesus e fazia muito tempo que ele queria vê-lo. Isso também fala muito. Às vezes as pessoas estão com uma expectativa a nosso respeito, uma expectativa, e elas, não, agora vai, é uma expectativa, mas só é aquele boom. E depois, nós temos que ficar firmes na rocha. Não, mas eu estou firme na rocha, talvez você não esteja. Porque o que fala na nossa vida são duas coisas: as nossas palavras e as nossas atitudes. Assim como Noé pregou dessas duas formas. Noé pregou com palavras para os antepassados e pregou com as suas atitudes construindo um barco. Ele não recebeu atenção nem das palavras e nem do barco que ele construía. Porque ele dizia que iria chover. E a Bíblia afirma que nunca tinha chovido sobre a face da terra, porque o orvalho vinha debaixo da terra. E chamavam ele de louco.
Então essas duas coisas falam a nosso respeito. As nossas palavras falam a nosso respeito. E você quer conhecer alguém, fique escutando o que a pessoa fala. Se você quiser conhecer um verdadeiro cristão do falso cristão, escute o que as pessoas falam. E as ações. Então, Herodes queria vê-lo. Tinha aquela motivação. E a Bíblia diz que ele se alegra muito quando ele vê o Senhor Jesus. Eu coloquei aqui uma frase de João Calvino, que diz o seguinte, que Herodes estava enfeitiçado pelo próprio orgulho, desejando ver o poder de Jesus. Olha aqui, olha o que João Calvino escreveu, um dos pais da Reforma. Desejando ver o poder de Jesus sem se submeter à sua autoridade. As pessoas querem ver, mas não querem se submeter. E a Bíblia fala de submissão. Na igreja não tem duas cabeças, a igreja tem uma cabeça. A cabeça é Cristo. Danilo. Os cabeças nas congregações são os pastores. As pessoas querem ver poder, mas elas não querem se submeter. Submissão é o princípio da honra. E isso o diabo esconde da maioria. Quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me submeto, mais a graça do Senhor vem sobre a minha vida, vem sobre a minha família, vem sobre as minhas coisas. Quando você começa a prosperar financeiramente, você tem que olhar, porque Deus dá prosperidade. Cristão não deve andar em miséria. Cristão não foi feito para ser milionário, irmãos. Alguns sim, todos não. Mas quando você anda na graça de Deus, na humildade, com o coração submisso, a bênção de Deus vem sobre a tua casa. As coisas começam a fluir no teu lar. As coisas começam a acontecer para você e para mim. Tem muita gente, e a Bíblia diz, em vão levantam cedo, saem de madrugada, correm atrás do vento. Tem muito cristão correndo atrás do vento, dando murro em poste, dando murro na parede, tentando prosperar, tentando fazer de tudo, mas se esquece o principal, que é se submeter a Deus. Ah não, mas eu sou submisso ao Senhor. Não é submisso ao líder que está dentro da igreja. Isso fala muito. E aí você vai ver a vida familiar da pessoa. Aí você só observa. Eu sempre explico dentro das congregações que nós aprendemos pela observação. Você não julga, você julga para você e para a tua casa, para dentro da tua família. Você vê família ruim, você vê a pessoa em bancarrota. Tem algo de errado. Tem algo de errado. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 20 e 21, que eu quero falar um pouco sobre essa alegria, um pouquinho mais sobre essa alegria. Sobre a motivação de Herodes. Olha o que fala aqui na parábola do semeador. Você vai encontrar essa alegria nessa parábola. Mateus 13, 20 e 21. Para mim, eu tenho algumas parábolas que eu gosto muito, mas para mim essa é a parábola que eu mais gosto. É a parábola do semeador. Porque nos dá um leque de visualizações ali a respeito de uma mesma semente. Percebam que é a mesma semente. Não existe semente diferente dentro do alforje do homem que está semeando. São sementes iguais. Não se semeia vários tipos de semente ao mesmo tempo. Aliás, no Antigo Testamento isso era proibido também. Note que era um tipo de semente. Um tipo de semente. Mas ela encontra 4 tipos de solo. 4 tipos de terreno aonde essa semente é lançada.
E é justamente, irmãos, o que eu estou fazendo essa manhã é lançar semente. Lançar semente. Eu estou lançando a semente. O teu coração vai responder a favor ou contra a semente que está sendo lançada nessa manhã. É o teu coração que vai dizer. E a palavra de Deus diz assim: o que foi semeado, preste atenção, em solo rochoso. Parece uma incongruência, né, meus irmãos? Raciocinem comigo. Jesus pegava exemplos naturais no Antigo Testamento, está forrado. Deus pega o que é natural para nos explicar o espiritual. Parece uma incongruência que alguém vai correr para cima de rochas, numa parte onde tem pedras, ele sabe que tem muito pedregulho, e ele vai lançar semente naquele lugar. Isso fala da semente que tem que ser pregada dentro de qualquer lugar, fora de qualquer lugar, dentro de qualquer tempo, fora de qualquer tempo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve o quê? O que ele ouve? A palavra. E logo, com o quê? E a recebe logo com o quê? Como é que funciona, meus irmãos? A palavra desce, ela encontra o solo, mesmo que rochoso, mesmo que com pedregulho. O cidadão que tem aquele coração rochoso, ele recebe a palavra com tristeza ou com alegria? Então você faz uma comparação aí com Herodes. Herodes não estava sobremaneira alegre em ver Jesus, mas como que era o coração daquele rei? Rochoso. Isso fala para mim e para os irmãos aqui nessa manhã. Recebemos a palavra do Senhor com alegria, até vir o confronto na nossa vida. Até vir o confronto que nós precisamos decidir. Decisão. E ninguém toma decisão por você. Eu posso estar aqui orientando você, mas eu não tomo decisão. Aliás, às vezes as pessoas vêm aqui, vêm bastante nos procurar, nos pedir conselho do que fazer. Eu não digo o que a pessoa tem que fazer. Porque isso é uma decisão pessoal. A pessoa tem que decidir. É uma escolha. Então, meus irmãos, isso está falando para todos nós nos dias de hoje. Existe um monte de gente recebendo Jesus com alegria. E agora a conclusão aqui do que o Senhor Jesus fala. Mas o que acontece? Recebe Jesus com alegria. E a continuação aqui, vamos lá, vamos ler. Mas não tem o quê? Raiz em quem? Em si mesmo. Não é raiz no Senhor. Raiz em si mesmo fala de decisão. Fala de decisão, você está entendendo? Raiz em si mesmo. Se não decide, você ora pensa uma coisa, ora pensa outra coisa, ora está de um lado, ora está do outro. Não existe a raiz própria do coração, a firmeza de decisão, de decidir, não, é assim que vai funcionar a minha vida. Eu costumo dizer, e isso é um jargão que eu uso, que Deus transforma a vida, a nossa vida, em primeiro lugar. Ele não está interessado em te dar um trabalho, Ele não está interessado em mudar a tua vida financeira. Deus não está interessado em primeiro lugar nisso. Deus está interessado em mudar o meu e o teu coração. A Bíblia fala que do coração procedem todas as fontes, é ou não é? As fontes da vida. É do nosso coração. E a boca fala aquilo que está cheio, o quê? O nosso coração. Então a boca é o objeto, entenda isso. O coração é a fonte, a boca é o objeto e a língua é o executor. É por isso que a Bíblia faz distinção entre boca e língua. Não é a mesma coisa. Eu posso abrir a minha boca para mim falar mal de alguma pessoa,
mas naquele momento o Espírito Santo de Deus me falar e eu ter autocontrole e fechar a minha boca. Pode ou não pode? A boca é o objeto, o coração é a fonte, mas quem controla isso? Diga para o teu irmão assim: você é responsável pelo teu coração. Pode dizer. Pode dizer. Você é responsável pelo teu coração. E diga mais para o irmão assim, ó: não é o pastor. Que tem gente que quer colocar a responsabilidade no pastor, que o pastor não tem. Não é o conector. Não é o líder do ministério. É você que tem responsabilidade sobre a tua vida. Acorda! Vivemos um falso evangelho, um evangelho da ilusão. O evangelho que acha que estar no altar é privilégio. Isso aqui é sacrifício. Estar no altar não é privilégio, estar no altar é sacrifício. Tem gente que acha que estar com o microfone na mão é vantagem. Para mim não é. Para mim não é. Para mim é responsabilidade com a palavra de Deus. E o que vai ter que falar em primeiro lugar? Em primeiro lugar tem que falar a minha vida. Porque a boca fala, é ou não é? Mas o testemunho tem que ser maior. Então nós precisamos entender algumas coisas. O falso cristianismo que levamos do verdadeiro cristianismo, que envolve mais negação do que aceitação. O verdadeiro cristianismo envolve mais negação do que aceitação. Cuidado. Ser aceito de todos é um perigo. Ser unanimidade é um perigo. Porque Jesus não foi. Os apóstolos não foram. Então, se tem gente contra você, e você está em paz, e você está em Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora, se é unanimidade, tome cuidado. Tome cuidado. Jesus é odiado até hoje. E ele mesmo deixou na palavra: e vocês também serão. Porque aquele que quer se fazer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E Jesus disse também no livro de Mateus: aquilo que é erguido entre os homens, preste atenção, aquilo que é erguido entre os homens é abominação para Deus. Então o que você vê aí está bombando, no meio desse mundão sujo, que não nos apresenta nada que presta, é abominação para Deus. Se separe. Vem por aqui, você vai por lá. Abre em Lucas, capítulo 9. Versículo do 7 ao 9. Estamos falando sobre as motivações de Herodes e eu vou ficar nessa parte nessa manhã. Lucas 9, do 7 ao 9. Olha o que fala. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. Olha aí. Olha só. Porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros: Elias apareceu. Olha quem que ele julgava que era Jesus. Vai entendendo? E outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei, olha aqui, assumindo literalmente a culpa. Lucas era médico, era historiador, escritor e tem dentro do, eu não vou lembrar o teólogo agora, mas ele diz que também possivelmente artista plástico. Era um cara acima da média, muito acima da média. Era grego. E Lucas está relatando isso aqui ao seu amigo Teófilo, um grande homem, um homem de posse. Ele faz todo um relatório e manda para Teófilo.
E aqui ele escreve o seguinte, por relatos provavelmente dos próprios discípulos de Jesus e de pessoas que estavam ali naquele ambiente. Olha o que Herodes diz: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E aqui diz algo que nós já lemos. E o que Herodes fazia? Se esforçava por vê-lo. Existe muita gente assim, meus irmãos. Eles fazem qualquer esforço, fazem uma campanha. Nós não trabalhamos com campanha, eu tenho abominação esse nome. Porque isso aí é uma maneira de juntar gente, é uma maneira de iludir as pessoas. Vem na campanha tal que os teus problemas serão resolvidos. Mentira! Mentira, irmãos. A nossa vida só é resolvida quando Jesus começa a morar dentro do nosso coração. De maneira reta, de maneira correta. Então tem gente que faz qualquer esforço para ver Jesus. Ah, Jesus está ali naquela tenda. Todo mundo corre para lá. Não tem os ajuntamentos, às vezes, aqui na cidade? Corre para lá. Ah, Jesus está ali. Correm para lá. Faz o esforço de ver. Só não quer fazer o compromisso de seguir. Guarde essa frase. Faz o esforço de ver Jesus. Só não quer o compromisso de seguir Jesus. E entre você ver e você seguir, existe uma larga diferença. Seguir envolve negação para mim e para você. Quantos entendem isso nessa manhã? Quantos entendem que você precisa começar a negar você mesmo para você se tornar um cristão de verdade? Quanto você entende que talvez o teu cristianismo ele é superficial há muito tempo e que você precisa de um choque de realidade na tua vida? Choque de realidade. Como eu disse aqui, altar é lugar de sacrifício. Para alguns é lugar de comício. Nós temos que ter muita seriedade com respeito às coisas do Senhor, a palavra de Deus, o ambiente onde nós estamos. Eu vou mostrar para vocês mais adiante, nos próximos cultos, que Herodes não teve esse respeito. Ele não teve o respeito pelo sagrado. Ele estava diante do Rei dos Reis e não teve o respeito. Nós precisamos ter esse respeito. O respeito não está na vestimenta. Quantos entendem isso? Não é porque eu coloco um terno e uma gravata que eu me torno mais responsável. Teve um cidadão que foi pego num aeroporto, de terno e gravata, e com os fundilhos cheios de dinheiro. Onde está o respeito? O terno e gravata é uma aparência. Você está entendendo? Que a roupa é o exterior, e que Cristo não está nem interessado com isso. Não está nem interessado. Ele está interessado no teu coração. Estar de barba, estar sem barba. Isso aí para Deus não faz a mínima diferença. A mínima diferença. Estar de bermuda, estar de chinelo. Para Deus não faz a mínima diferença. Agora Deus quer um coração renovado. Uma mente renovada. Deus quer um caráter aprovado. É por isso, meus irmãos, voltando aqui, rapidamente, antes de eu concluir a primeira parte. É por isso que os GCs e as práticas diárias, se você percebeu, todos os degraus, todos os pilares, eles tratam de caráter. Propósito, fidelidade, amizade, lealdade, sexualidade, unidade, liderança, disciplina. Tudo isso trata de quê? Caráter. Abra em Atos, capítulo 3. Eu quero mostrar algo que nós lemos em Lucas 9, 7 e 9. Só quero mostrar algo para você. Atos 3, 22 e 24. 22 a 24. Olha o que Pedro está falando aqui.
Pedro está falando aqui o que vieram falar para Herodes. Olha, ou é João que ressuscitou, ou é Elias, ou é algum dos profetas. Isso não é reencarnação, irmãos. A Bíblia condena isso. A Bíblia condena. Tu não reencarna. Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer quantas vezes? Quantas vezes é dado ao homem morrer? E depois da morte vem o quê? Depois da morte vem o quê? O juízo. Ou é a condenação eterna, ou é o paraíso, a glória eterna, o reino. Pedro, o que Pedro está falando aqui? Vir no mesmo Espírito, isso é, ter a mesma unção, as mesmas características. Esses homens, quando foram falar para Herodes, eles estavam dizendo o seguinte, irmãos, para que você possa entender. Esse profeta Jesus que está aí, ele tem as mesmas características, as características iguais a de João, a de Elias e mais outros profetas do Antigo Testamento. Como eu falei já sobre isso aqui alguns meses atrás, quando eu expliquei o pensamento judeu a respeito do Messias, que o Messias virá com o mesmo espírito de Jeremias, o mesmo espírito de Ezequiel, isso é, a mesma unção, a mesma característica. Olha o que Pedro diz. Disse, na verdade, Moisés, ele está parafraseando o que Moisés fala no Antigo Testamento. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a quem? A mim. Ele não está dizendo, eu vou reencarnar em outra pessoa. Só estou abrindo esse parênteses aqui. Você pode ter o pensamento de acreditar em várias vidas. Isso é algo satânico, é algo maligno. E a Bíblia condena isso. Então, o que Moisés está dizendo? Alguém que tem as mesmas características que eu. Moisés ergueu o cajado e o mar abriu, sim ou não? Moisés ergueu o cajado e bateu o cajado e as pragas vieram sobre os deuses do Egito, sim ou não? Moisés tocou na rocha e a rocha deu o quê? Água, sim ou não? Então, nas mesmas características, Moisés profeta, Moisés legislador, essas são as características do Senhor Jesus. Rei, legislador, profeta, salvador. Moisés não tirou o povo do Egito? Sim ou não? Jesus não nos tira também do Egito espiritual? O que vocês acham? A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será, olha só, irmãos, toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Do que está falando essa parte aqui? Moisés não estava falando para judeu? Sim ou não? Quando viesse esse profeta, e esse profeta foi Jesus, isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus, aqueles que não aceitarem a palavra não poderão ficar no meio do povo. Então, espiritualmente, vamos trazer para a nossa realidade. Você prega a palavra para um, você pega a palavra para outro. Tem gente que não vai aceitar. Tem gente que não vai aceitar. Não vai crer. E o que a Bíblia diz? Que essas pessoas não poderão estarem aonde eu e os irmãos estivermos. Está dando para entender? Num futuro. Não hoje. Num futuro. Você vai num velório aí de um ímpio para você ver. Fez tudo de errado na vida. Fez tudo de errado na vida. Foi promíscuo, adúltero, mentiroso, furtava.
enganava, trapaceava, era mal dentro de casa. Mas aí chega alguém ali para dar extrema unção ou para fazer uma cerimônia, que Deus o receba. Não pode, irmãos. Não pode, Deus não pode receber. É simples, Deus não pode receber. A pessoa passou uma vida inteira aqui, ó, à margem, sempre à margem aqui, ó, e outras pessoas tentando. Olha, entrega a tua vida para Jesus, Cristo pode mudar a tua vida. Não, eu já tenho Deus. Então esse tipo de pessoa vai ser exterminada do meio do povo. Isso é, aonde eu e os irmãos nós estivermos num futuro, um futuro glorioso com o Senhor, um futuro maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas pessoas não poderão estar. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. E são esses dias que eu estou anunciando. A salvação e a mudança para mim e para vocês é hoje, não é amanhã. Cristo está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui hoje para mudar nossa vida. A minha, me incluo junto com vocês, me incluo junto com os irmãos, a minha e a dos irmãos. Cristo pode fazer isso? Pode. Cristo pode mudar a tua vida? Pode. Cristo pode transformar a tua casa? Pode. Mas Ele quer transformar de dentro para fora. E que a palavra caia. Guarde isso. Que a palavra de Deus caia dentro do teu coração. E o teu coração não se ache um coração com pedras, com pedregulho. Porque no momento você recebe o Senhor com alegria. Mas a alegria logo vai embora. Vamos ficar em pé?